Glórias a Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estava ali em Domingo Martins, na posse do pastor Eliezer, a qual vai estar ajudando, aquele trabalho. Para nós é uma honra, para nós sempre quando a gente envia alguém aqui de Marechal Floriano, deixa para nós saudade, mas também para nós é uma honra muito grande, estar enviando, pessoas para ajudar na obra do Senhor. Já a igreja de Marechal Floriano é uma igreja missionária que tem enviado muitos obreiros para ajudar muitas igrejas do campo, Também tem os cantores, tem ido adorar o Senhor. Então sempre para nós, quando nós enviamos alguém, deixa, uma saudade, mas também nós, a igreja, eu sinto muito orgulho, não somente eu, corpo ministerial, mas toda a igreja, é o trabalho de toda a igreja, cumprindo o ID do Senhor Jesus e preparando alguém para tomar conta de outra igreja. Então isso é uma honra muito grande para a igreja de Marechal Floriano, cada membro que ora, que vem adorar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Também é culto de gratidão a Deus, pelos batizando, graças a Deus, 4 almas, desceram ao batismo, e para nós é uma honra muito grande. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 9, o verso 1 até o verso 11, estaremos lendo a palavra de Deus. Quero deixar um tema para essa mensagem: o toque de Jesus. O toque de Jesus. João 11 do verso 1 ao verso, João 9 do verso 1 ao verso 11, diz assim o verso primeiro, está ali no telão, diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso de número 2, vou estar lendo ali, diz: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso 3, Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 6, pode colocar. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este, e os outros: parece ser com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois, como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, ele untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Peço ao Senhor Deus que venha falar aos corações dessa noite, Pai. Prepara cada coração e me usa como instrumentalidade nas tuas mãos, em um nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento. O toque de Jesus. Lemos uma passagem na Bíblia Sagrada que não é uma parábola, é um acontecimento. A Bíblia Sagrada diz para nós sobre uma família, um pai de família que teve o seu filho juntamente com a sua mãe, e eles esperavam o nascimento dessa criança, que essa criança viesse ao mundo, mas viesse sadia. Essa criança viesse sadia, e a Bíblia Sagrada vai dizer para nós: chegou o dia do nascimento dessa criança. Essa criança nasce, e os seus pais esperam que ele faça todos os movimentos que nós esperamos que nossos filhos fazem quando eles nascem. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que eles vão perceber no seu filho que ele não enxergava, mas vai começar a ter a esperança dos seus pais, que ele andasse. Ele começa a andar, ele começa a falar, mas ele não enxerga. Os seus pais vão detectar que ele não enxergava. Quando seus pais detectam que ele não enxerga,
A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que agora essa criança começa a crescer, começa a desenvolver. E quando essa criança começa a desenvolver, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que as condições dessa criança e do pai dessa família não era muito boa, a ponto dessa criança ela ir para ser mendigo e mendigar. Ela agora está mendigando, sendo conhecida pela sociedade como um mendigo que não enxergava e precisava viver de favor. Assim era essa criança, abaixo da margem da sociedade. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que assim está essa criança vivendo, e ela vive 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e ela tinha aproximadamente mais de 30 anos, porque os seus pais vai dizer, ele já está na fase adulta, e ele pode responder tudo por ele si mesmo, e agora cresce. O versículo 1 vai dizer para nós, e passando Jesus está passando ali, aonde tinha aquele homem ali que era mendigo e que estava pedindo esmola e que era cego de nascença. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quando Jesus está passando ali, Jesus vai passar no caminho daquele mendigo, e aonde Jesus passa, ele deixa um ambiente muito melhor do que era antes. Aonde Jesus passa, ele traz algo diferente. Jesus está passando ali. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quando Jesus está passando ali, naquele lugar, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele viu o cego de nascença. Jesus vai passar ali, verso 1 vai dizer, e ele viu o cego de nascença, aquele que estava abaixo da margem da sociedade, aqueles que muito olhavam para ele e diziam, aquele ali é o mendigo, mas Jesus vai ver aquele cego. A Bíblia Sagrada diz para nós, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. O olhar de Jesus é diferente do olhar dos discípulos, porque o olhar de Jesus é o olhar de compaixão, é um olhar, não é um olhar de desprezo, mas é um olhar de compaixão. Os discípulos já tinham visto aquele homem ali, muitas das vezes, na beira do caminho, a ponto deles dizer e querer saber quem era que pecou para ele estar daquela maneira. Mas Jesus viu aquele homem na situação frágil, na situação debilitada que estava na beira do caminho. Eu acho interessante, porque o nosso Deus é o Deus que tudo vê, é o Deus que se preocupa com cada um de nós. Por mais que a pessoa se sinta cabisbaixa, se sinta pequena, há um Deus do céu que se preocupa com você na face da terra. A Bíblia Sagrada diz para nós, no versículo 2, que agora Jesus vai ver aquele homem, e Jesus vai passar, e de repente seus discípulos vão olhar e falar, Jesus, está vendo aquele homem que está na beira do caminho ali? E ele vai dizer assim, quem que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Porque ele é cego de nascença, ele já nasceu cego, ele já trouxe sobre si um pecado, ele já trouxe sobre si um julgamento divino, porque na visão de um judeu, a pessoa quando tinha um pecado de nascença, já nascia condenado, já nascia debaixo de pecado, e eles vão dizer, quem pecou foi ele, foi o seu pai, para que ele nascesse cego desta maneira. Os discípulos estão olhando e procurando um culpado para a cegueira daquele homem, mas eu acho interessante, Jesus não estava ali procurando o pecado de alguém, porque se ele estivesse nessa noite aqui procurando o pecado de cada um de nós, a Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas ele desceu com a sua misericórdia para nos resgatar. Jesus não está aqui nessa noite procurando pecado sobre nós, ele está aqui para derramar a sua graça sobre as nossas vidas e nos ajudar a chegar nas mansões celestiais. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele, aleluia. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós, que Jesus agora não fica preocupado com achar culpado, Jesus não está preocupado com achar culpado, Jesus vai dizer o seguinte, faça a obra enquanto é dia, porque a noite vai vir, que ninguém pode fazer mais nada. Jesus está dizendo, vocês precisam fazer a obra enquanto é dia. Essa palavra enquanto é dia, eles quer dizer, enquanto você tem o fôlego de vida, faça a obra enquanto você está vivo, porque vai vir o dia que você vai morrer e você não pode fazer mais nada.
Jesus está dizendo: para de procurar culpado, para de achar quem é culpado, e começa agora a fazer a obra de Deus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, versículo de número 6, e Jesus agora vai chegar perto daquele mendigo. E quando Jesus chega perto daquele mendigo, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Jesus vai chegar ali agora e vai cuspir no chão. E quando ele cospe no chão, ele vai fazer ali uma massa com a terra daquele ambiente onde ele estava ali, para poder agora fazer algo sobrenatural. Jesus vai cuspir no chão, e a Bíblia Sagrada nos fala que agora o cuspe de Jesus na terra vai se unir dois elementos. Um dos elementos era a terra, era o barro daquele lugar onde tinha ali, e o outro elemento era a saliva de Deus sendo depositada naquele barro. E Jesus vai juntar esses dois elementos. Um elemento é terra, o outro elemento é o cuspe do Deus Criador do universo. Um elemento é da terra, o outro elemento é do céu. E quando se une elemento da terra com elemento do céu, aí acontece um milagre. Porque milagre é o sobrenatural acontecendo na vida daquele que é da terra. Aí Deus agora ele vai unir. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele vai ali pegar um pedaço daquele barro, e vai pegar aquele pedaço de barro e vai molhar com a sua saliva, e vai colocar sobre o olho do ceguinho. Quando ele coloca sobre o olho do ceguinho, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que continha ali naquele barro, creio eu, pela visão, Jesus vai pegar um pedacinho de barro para fazer o milagre. Quando ele pega o pedacinho daquele barro, continha naquele barro tudo que faltou naquela criança quando ela nasceu, para formar as suas córneas, para formar ali a sua pálpebra, para formar ali a sua retina, para formar a sua lente, para formar os vasos sanguíneos que existia naquele homem. Se ele tivesse nascido sem perna, Jesus tinha pegado outro pedacinho de barro, tinha mexido e colocado ali e formado perna para ele. Porque o homem, ele é barro, ele veio da terra. Se hoje Jesus for lá no meu jardim, lá perto de casa, no barranco, e cavar naquele barranco, ele pode achar alguém muito melhor do que o pastor Israel. Se hoje Jesus for ali, no barranco está em frente à igreja, e cavar ali, ele pode fazer alguém muito melhor do que eu e você, com muito mais vontade de adorar e glorificar o nome dele nessa noite. Por isso eu peço, não fica com a sua boca travada, começa a adorar a Deus, porque sem ele não somos nada, aleluia. Sem Deus nós não somos nada. Ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus ali, ele vai colocar ali agora, vai misturar o natural com o sobrenatural. E o milagre está em misturar o natural com o sobrenatural. Que seria você se Deus não tivesse misturado o natural com o sobrenatural? Se Ele não tivesse descido para fazer morada dentro de você? Se Ele não tivesse usado da sua misericórdia e falado: não, eu vou morar dentro desse barro? Que seria do pastor Israel se não fosse a graça, a misericórdia de Deus? Que seria de nós se ele não tivesse descido para fazer morada dentro de nós? Que seria todas as vezes que Deus misturou o natural com o sobrenatural, aconteceu um milagre. Certa feita o Senhor deu na mão de Moisés um cajado e falou: Moisés, toca no mar. Ele tocou com a madeira que era natural, e Deus abriu o mar vermelho, aconteceu o sobrenatural. Certa feita Deus deu na mão de Sansão uma queixada de jumento, mas deu para ele tanta graça, tanta ousadia, que a queixada de jumento virou como uma metralhadora, e ele matou 1000 filisteus, porque misturou o natural com o sobrenatural. Deus deu na mão de Davi 3 pedrinhas, e com as 3 pedrinhas e com a sua funda, Deus usou para derrubar o gigante que estava afrontando o povo filisteu, o povo de Israel, o gigante filisteus, porque misturou o natural com o sobrenatural. Deus na mão do etíope um monte de trapo velho, e fez ele amarrar aquele trapo velho e tirar Jeremias de dentro do calabouço, porque Deus misturou o natural com o sobrenatural, e não deixou aquele pano romper.
romper. Deus misturou o natural com o sobrenatural. Quando a igreja estava orando para Pedro, e a Bíblia Sagrada fala que todos os portões foram abertos e Pedro saiu de dentro da prisão, porque Deus misturou o natural, que é a oração do ser humano, com o sobrenatural, que era a mão dos anjos abrindo as portas. Deus misturou o natural com o sobrenatural. Quando Deus fez um terremoto ali, onde Paulo e Silas estavam adorando e glorificando o nome santo do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que todas as portas foram abertas, porque Deus, ele fez o natural misturar com o sobrenatural. E eu sinto o sobrenatural de Deus aqui nessa noite. Amaiace, Amanda Caia Subidi Calamandarabagarabás. Eu sinto a presença do sobrenatural aqui no meio dessa igreja. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ayacamai, Jamandá, Subidi Colamando, Urebacaia Sobede Calamandarabagarabás. Ayachamandurá, Yachumidi Colamandará. Amandarabacandarás. Anacalamandurabacaia Subidi Colamandarabagás. Glórias a Deus, aleluias, aleluias. A Bíblia Sagrada diz para nós que Deus mandou os pescadores lançar a rede, e eles pegaram tanto peixe. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: era tanto peixe e a rede não se rompeu, porque Deus, ele misturou o natural com o sobrenatural para fazer um milagre. E nessa noite Deus está dizendo: se você começar a glorificar o nome dEle, Ele vai misturar o natural com o sobrenatural para fazer milagre na vida daquele que crê. Quem crê, quem crê, quem crê. Ele está presente na casa nessa noite. Adora Ele. Amandarabacaia Sobandarás. Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Jesus tocou naquele homem. O toque de Jesus na vida daquele cego foi para mudar a vida dele. Quando Jesus tocou naquele cego, a vida daquele cego nunca mais foi a mesma coisa. Jesus tocou nele, colocou ali aquele lodo sobre os seus olhos. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, no versículo de número 7, ele disse: vai e lava no tanque de Siloé. Aí nós lemos ali, quer dizer o enviado. Tanque de Siloé quer dizer o enviado. Quem é o enviado? Jesus. Tanque de Siloé significa Jesus. E ele vai dizer assim: vai e lava lá no tanque de Siloé. Aí eu penso, irmãos, na minha imaginação, aquele ceguinho podia dizer o seguinte: Senhor Jesus, eu sou cego, o Senhor tem como me levar até o tanque? Jesus, eu não tenho como ir até o tanque. O milagre tem que acontecer primeiro, para depois eu ir. Se o milagre acontecer primeiro, facilita as coisas. Mas se quer uma coisa, Deus, muitas das vezes, o que está ao seu alcance, Ele não vai fazer. Você precisa fazer. Ele vai fazer um milagre, Ele faz milagre. Mas está ao seu alcance, Ele está esperando você fazer o que está ao seu alcance, para Ele ir fazer um milagre sobre a sua vida. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quando ele diz o seguinte: vai e lava o tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, aquele homem vai levantar sem questionar, sem reclamar, sem dizer como é que eu faço. Não, ele vai levantar e vai dizer: não, peraí, ele falou para mim que se eu fazer o possível, Ele faz o impossível sobre a minha vida. Porque todas as vezes que você se movimenta, o céu move a seu favor. Aquele ceguinho está saindo dali agora com seus olhos cheios de lodo. E as pessoas estão dizendo: o que você está fazendo? Ele diz: eu vou lá no tanque, eu vou lavar o meu rosto e vou voltar vendo. Mas como que vai acontecer? Eu não sei, porque milagre não precisa se explicar. É só crer e adorar o Senhor. Milagre não precisa explicar, é só você crer e adorar. E aquele ceguinho está indo dizendo: eu vou voltar curado, eu vou voltar curado de lá. E ele vai, irmãos, ele está indo. E a Bíblia Sagrada diz para nós: ele está indo para chegar no tanque sem questionar, só usando a sua fé.
Porque milagre acontece quando você está caminhando. Milagre enquanto você está caminhando é que acontece. Pastor, mas está tão difícil. Mas não está como estava para o ceguinho não. Está mais fácil. O ceguinho tinha mais de 30 anos que estava ali pedindo esmola. Todo dia alguém segurava na sua mão, quem sabe, levava ele para casa, ele dormia. Mas que vontade que eu tenho de ver como você pode ver, como eu posso ver. O ceguinho estava na situação pior do que você. Mas ele continua caminhando. Não, eu vou caminhar, eu vou em busca do meu milagre. Não, eu não vou deixar. Quem sabe alguém falou para ele no meio do caminho: ceguinho, não adianta, ceguinho, você só vai lavar na água. O tanque Siloé era desprezado, desprezava o tanque Siloé, como desprezaram Jesus. E alguém, quem sabe, no caminho disse: não, você não vai conseguir chegar lá. Ele disse: mas eu vou, eu preciso do meu milagre. E nada conseguiu parar aquele ceguinho. Ele continuou indo. E eu quero dizer para você, com mesmo as suas lutas, as suas dificuldades, se você continuar indo, você vai alcançar o seu milagre. Porque fiel é aquele que prometeu. Deus não falha nas suas promessas. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Ele diz: aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa da vida esperando para aqueles que não desistiram no meio da sua caminhada. E aquele ceguinho está indo. Não, eu vou lá, eu vou alcançar o meu milagre, eu vou sair de lá curado. Ele vai com a fé no seu coração. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quem obedece volta com o seu milagre. Quem obedece volta com o seu milagre. A obediência é a ponte do seu milagre, né? Da sua promessa até o seu milagre. É a obediência, é uma ponte. Você está obedecendo, então você está indo rumo ao seu milagre. Daqui a pouco o milagre vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Aí a Bíblia Sagrada diz: ele lava no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Esse tanque de Siloé tinha sido feito pelo rei. E esse tanque era uma fonte que vinha lá de fora, num aqueduto, e encanava e caía ali dentro daquele tanque de Siloé. Porque na época das guerras, rodeava a cidade, o cerco, mas a água estava dentro da cidade. Mas ela vinha de fora e vinha para dentro da cidade, para que o povo não perecesse e não morresse de fome. Porque a estratégia de guerra era cercar a cidade, para ninguém poder ter água e nem comida, para poder assim sair para fora e se tornar presa fácil. Mas esse tanque era um tanque que a água vinha de fora. E eu penso agora esse ceguinho chegando lá agora com muita dificuldade, muito mais dificuldade do que eu e você, mas com a fé tamanha. Não, se eu chegar lá, agora eu cheguei, botou a mão na pedra, quem sabe da beirada ali, subiu o degrau, porque era um degrau estreito, outro largo, para as pessoas poderem meditar e pensar até chegar ali. Ele chega agora, quem sabe na beira, agora vai levar a mão naquelas águas, mas a água vinha de fora. A água que estava ali vinha de fora. Enquanto você está dentro com a fé no coração, milagre lá fora está acontecendo na sua vida. Enquanto você está aqui adorando e servindo ao Senhor, coisas grandiosas estão vindo de fora para a sua vida. Por isso que enquanto você adora, o Senhor cuida de você, cuida do seu emprego, cuida da sua família, enquanto você está adorando Ele. Por isso, quando nós adentramos por essa porta, nós não se preocupamos com lá fora, porque lá fora quem cuida é o Senhor. Ele é o Deus que guarda, que cuida, aleluias. Esse cego agora está com a fé muito grande no seu coração, e ele começa a lavar ali na beira do tanque. Ele começa a lavar, joga água, começa a cair aquele lodo que estava nos seus olhos. Mas o milagre já tinha acontecido na sua vida. Quando ele levanta a sua cabeça, ele começa agora a ver. Eu estou vendo, começa a ver as árvores, começa a ver as pessoas. Ele nunca tinha visto, porque era cego de nascença, mas ele agora está vendo. Está com o seu milagre na mão, com a sua vida transformada, porque ele creu, porque ele acreditou. E agora com o seu milagre na mão, versículo 8 e versículo 10, vamos adiantar. A Bíblia Sagrada diz para nós:
com o seu milagre na mão, ao invés dele ir para casa, ele não vai voltar aonde estava Jesus para poder adorar o Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele voltou agora, ele está voltando agora, para poder, não, eu preciso voltar lá, eu preciso voltar lá, eu preciso dar um abraço naquele que prometeu para mim. E eu quero dizer para você, se você continuar com a mesma fé no coração, buscando, você vai chegar lá no céu para dar um abraço naquele que prometeu para você. Você vai chegar lá no céu e vai abraçar Jesus. Senhor, obrigado por ter prometido para mim, eu acreditei, e agora eu estou aqui recebendo a minha coroa de glória. Há uma coroa de glória para aqueles que esperam com fé no Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada diz para nós, os vizinhos agora, ele está dizendo para nós, e todos os demais ali, uns estão dizendo assim, será que é ele? Outros, não parece ele. Outros, não, eu acho que não é ele. Outros estão dizendo o seguinte, não pode ser ele é cego de nascença, não tem como explicar. Outros estão dizendo, não, eu vi ele sair daqui, mas ele saiu daqui cego, ainda com o olho cheio de barro, ia dar trabalho para ele lavar. Mas não, ele está dizendo, não sou eu, ele vai dizer, sou eu. Aí eu acho interessante, uns estão buscando explicação para o milagre, outros estão querendo entender o milagre, e ele está vivendo o milagre, porque quem acredita vive o milagre. Não precisa explicar nada, é só viver o milagre, a graça, a unção, a presença de Deus sobre o seu coração, aleluias. Milagre não tem explicação, é só você acreditar, aleluias. Tem gente que ainda está passando pelo vale, mas já está vivendo o seu milagre, porque tem fé no coração, aleluias. Enquanto todos estavam indagando, ele desfruta do milagre. Jesus é o que traz luz para quem está em treva. É ele, Jesus. Ele traz luz para quem está em treva. O velhinho estava em treva, agora o ceguinho, ali com 30 anos ou mais de idade, agora ele está vendo luz sobre a sua vida. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, porque ele traz luz para aquele que está em treva. E aonde a luz chega, a treva tem que bater em retirada. Porque treva e luz não pode viver no mesmo ambiente. Aqui vai estar escuro, mas se você acendeu a luz, está claro. Porque onde a luz chega, a treva é dissipada. E agora Jesus, ele vai substituir as trevas daquele homem pela luz. Ele agora pode ver, como eu e você conseguimos ver, olhar essa maravilha. Isso é um dom de Deus. Só Deus é que pode fazer isso. Quando nós submetemos ao toque dele, ele pode fazer isso. Quando você fala assim, Senhor, toca em mim, Senhor. Jesus, meu coração está aberto para o Senhor fazer morada. Jesus, eu creio que o Senhor é o Deus das coisas sobrenaturais. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Aí o versículo de número 11, para nós encerrar, diz para nós a palavra de Deus. Versículo 11, ele está dizendo, e ele respondendo, ele disse o seguinte, o ceguinho antes está dizendo o seguinte, todo mundo perguntando, indagando, porque o milagre, ele faz a multidão reconhecer que Jesus é Jesus. E ele está dizendo o seguinte, ele responde e diz, o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou meus olhos, e disse, vai e lava no tanque de Siloé. Então eu fui, e agora eu lavei e vi, agora eu estou vendo. Eu estou dizendo como é que acontece. Ele está dizendo o seguinte, tudo isso eu devo ao homem chamado Jesus. É esse nome que tem poder para fazer milagre. Esse nome é um nome poderoso, é a razão do meu milagre, é a razão da minha cura, é a razão da minha vida estar iluminada. É esse nome chamado Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome traz transformação. Ele diz, a solução é Jesus. Sara vai estar adorando o Senhor, e eu vou estar orando pela sua vida nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite, mas o Deus das causas impossíveis, ele está aqui conosco.
Ele pode fazer um milagre na sua vida. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu estou passando por uma luta tão grande. Não importa, Ele pode fazer milagre sobre a sua vida. A solução ainda é Ele. Ele ainda é o que resolve problema. Ele ainda abre porta onde não tem porta. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele salva, Ele cura, Ele prepara o homem para morar no céu. Ele ainda continua sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, digno de honra e glória e adoração. Ele continua aquele que dá luz para quem está em treva. Ele continua sendo aquele, o Deus das causas impossíveis. Eu quero orar a seu favor neste momento. Não importa qual luta que você esteja enfrentando, vem aqui à frente. Eu vou estar orando a seu favor. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Você que acredita, você vai voltar para casa com o seu milagre nessa noite. Você vai voltar para casa com o seu milagre. Cada um tem uma necessidade diferente. A necessidade daquele cego era ver. Outro necessita de um renovo espiritual, do batismo com o Espírito Santo, de uma graça. Outro precisa de uma porta aberta, outro precisa de uma cura. O Deus das causas impossíveis, Ele está aqui conosco nessa noite. Pode adorar o Senhor e eu vou estar intercedendo pela igreja. Coloca agora no tanque de Siloé, no enviado, a promessa que você precisa. A força, a resposta de Deus. O horizonte apagou. Se todos os amigos partirão, somente a Deus está na tua igreja aqui, cada um tem uma necessidade, Senhor. E estão na beira do tanque, Senhor. Estão esperando o teu toque. Vai tocando. Toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Fez brilhar os olhos de Bartimeu. Toca, e encheu a casa de alegria. Toca em cada coração. De um homem chamado Zaqueu, que chamou os discípulos de amigos, que ajudou Abraão a prosperar, que enviou um anjo no deserto para socorrer Ismael e Agar. Vai tocando, Jesus, esse agora. homem é Toca, Jesus de Nazaré. Toca, e sobre a sua fé é que Ele pode trabalhar. Então chega por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Se o barco está no mar perto de afundar, é só Ele chamar. Então chame por Ele, chama o por coração entristecido volta Chama a agora. sorrir. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade, para tudo normal prosseguir, Toca, é Jesus. só Ele Toca chamar. Chama por Ele. E glorificar. E glorificar. Para Ele trabalhar. Começa a trabalhar, Senhor, em cada coração, Jesus. Chame o homem que agora, um dia fez brilhar no os tanque, olhos Pai. de Bartimeu, No enviado. que encheu a casa de alegria. Agora, Jesus. De um homem chamado Agora, Zaqueu, Jesus, agora. que chamou Vai ao os discípulos de amigos, Seu Deus. que ajudou Abraão a prosperar, que enviou Eu creio, um anjo Pai. no deserto pra Há milagre socorrer para a tua igreja, Ismael Pai. e Agar. Este homem é Jesus de Nazaré. Completa a tua obra, Senhor. E sobre a sua fé é que Ele pode trabalhar. Então chame por Ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar. Se é pouco alimento, faz multiplicar. Visita Se os o barco corações, está ó no Deus. mar perto de afundar, é só Ele chamar. Toca, Jesus. Então chame por Ele, coração entristecido, volta a sorrir. Agora, Jesus. Toda dor e toda angústia vão ter que sair. Na verdade,
Jesus. Tá no mar perto de afundar. É só Ele chamar. Visita, Senhor, visita, Pai, a tua igreja. Coração entristecido, Agora, Jesus, toca, Jesus. toda dor e toda Toca agora, Jesus. Na verdade, para tudo Aleluia. não prosseguir. É só Agora, Ele Jesus. chamar. Toca, Jesus, toca cada coração. Toca cada coração, Senhor. Ah, Senhor, eu clamo ao Senhor, oh Deus, neste momento, Senhor. Para Ele Oh, trabalhar, Deus, trabalha em cada coração, Jesus. Oh, Deus, vai trabalhando, Jesus. Vai fortalecendo, Deus. Vai dando graça, vai dando virtude, Senhor. Toca, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Pai querido, aquele é o Deus, Pai querido, que com fé, Senhor, está aqui nessa noite, Pai. Estão na beira do tanque, Senhor, estão dizendo: faz um milagre na minha vida, Jesus. Resolve, Senhor, essa causa impossível, Senhor. Deus não precisa explicar da forma que o Senhor faz. O Senhor é o Deus das causas impossíveis, Senhor. Faz um milagre agora, Senhor. Deus, não por nosso mérito, por não termos mérito, Senhor. Deus, sabemos, ó Deus, que somos, ó Deus, pecadores, Pai querido, mas somos dependentes do Senhor e carecemos da Tua graça. Vai agora, Senhor, visitando a cada coração, Deus. Vai derramando, Senhor, a virtude do Senhor, Pai. Meu Senhor, a Tua igreja está aqui porque crê no Senhor Jesus. O Senhor não mudou, Pai. É o nome do Senhor que nós estamos aqui. O Seguim disse, o nome dele está anônimo, eu não sei o nome dele, mas ele disse: é o Senhor Jesus quem fez o milagre na minha vida. E estamos clamando o mesmo Jesus que está agora no céu, assentado à direita de Deus Pai, mas continua sendo Deus nosso todo-poderoso, Deus amado. Completa a Tua obra, Senhor, em cada vida, em cada coração, Deus. Dê, Senhor, mais intimidade com o Senhor. Batiza com o Espírito Santo, renova, cura, restaura, Senhor Jesus. Amandarai, amandeco, barabacaia, sobedecalamandarás. Eu creio no milagre, Jesus. Eu creio no milagre do Senhor. Traga resposta, Senhor, para quem está em dúvida, Senhor. Deus, abre portas, Senhor, para a Tua igreja. Eu oro, Senhor, eu entrego tudo, Senhor, ao Teus cuidado, em o nome de Jesus. Aleluias. Fique com essa palavra sobre o seu coração. Tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus? Tem alguém que ainda não é crente? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas nós temos que dar um passo de fé. Ele é o Deus das causas impossíveis, aleluias. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua igreja. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. E que nós venhamos ser sensíveis à voz e ao toque do Espírito Santo, aleluias.